Aí, rapaz, ontem a Veja publicou uma nota que deveria colocar as pessoas para pensar, que fala assim, ó, por que ninguém fala do tarifaço da China que afeta o Brasil? 55% de tarifa vai penalizar especialmente o setor, né, do agro, venda de exportação de carnes. E aí? E aí, bicho? Ninguém vai lutar contra isso? Aí você se pergunta, né? Poxa, uma taxa pesada que está ali nessa importação acima da cota para carnes força dezenas de frigoríficos a dar férias coletivas. Já está penalizando a indústria nacional. Por que isso aqui não ganha destaque? Ah, porque isso daqui não desidrata. Isso daqui não serve para atacar o Flávio. Se isso não serve para atacar o Flávio, melhor varrer para debaixo do tapete, que vem sendo a tônica, né, do governo Lula e da direita permitida. E aí o Flávio falou sobre isso, para minha surpresa, diferente das notícias do tarifaço que saem em toda a imprensa, a denúncia do Flávio só saiu no Estadão. Porque nem o UOL dá para falar que saiu no UOL, porque o UOL só está replicando o que saiu no Estadão. Flávio Bolsonaro cobra governo Lula por sobretaxa da China sobre carne brasileira. Será que o Lula também vai dizer que eu sou responsável pelas tarifas da China? Afirmou o senador e pré-candidato. E aí o UOL República, né? Tá ali, Estadão Conteúdo. Nenhum outro portal de imprensa deu destaque para isso. Não vi isso aí na Globo. Eu não vi a turma que se diz preocupada com a economia nacional e que quer acusar o Flávio de atrapalhar. Eu não vi o pessoal também falando sobre isso. E uma dessas pessoas foi o senhor Ronaldo Caiado. Mas ainda a gente chegar lá, ainda teve essa. Pecuaristas criticam incorporação de exigências da União Europeia para antimicrobianos à lei brasileira. Entidades representativas do segmento divulgaram a nota conjunta em que alertam para riscos de restrições à produção animal. O acordo aí de livre comércio Mercosul-União Europeia, que o cara da John Deere, aquela de trator, estava reclamando outro dia. Acordo fechado aí pelo governo Lula. Cadê a turma aí da economia, os pragmáticos, os liberais, a direita permitida, para se levantarem, pô, em apoio ao agro? Cadê o Caiado, que é de um estado, né? Um estado da região do agro, Goiás? Aí o Vinícius comenta, Lula já resolveu o problema com a União Europeia ou vai tentar colocar a culpa no Flávio também? A diplomacia e o comércio exterior do país, né, do Brasil, é uma piada. Aí eu trouxe essas notícias para isso daqui fazer mais sentido. Depois do que a gente observou nos últimos dias, em termos de atuação do Flávio, preocupações do Flávio, Ronaldo Caiado teve a cara de pau de falar que Lula e Flávio são farinhas do mesmo saco. Como é que pode ser desonesto esse ponto? Farinha do mesmo saco. Quando o assunto é tarifaço, Lula não faz nada porque quer se beneficiar com a briga e Flávio Bolsonaro só pensa na própria eleição. É isso? O Flávio só pensa na eleição? Não tem problema em criticar. O problema é ser desonesto. Uma pessoa como Ronaldo Caiado, que mente numa coisa que é facilmente verificável, que facilmente você consegue ver que Flávio está preocupado com o Brasil, no que mais esse cara não mente? O que mais esse cara não distorce? Esse é o Caiado. Esse é o Caiado. Ai. Ele não parou por aí, não. E a gente vai voltar naquela postagem. Mas vamos ver algumas que o Caiado aprontou nas últimas horas. Caiado compara Flávio a um peru de Natal que Lula cuida para o segundo turno. A declaração foi dada durante a entrevista ao programa Jogo do Poder da CNT, gravado no Rio. Eu não sei nem o que é CNT. Não sei nem se é TV, se é rádio. Realmente não sei. Eu acho que é TV, né? Sei lá. Você vê que o Caiado só dá entrevistas no submundo e para aparecer ele tem que criticar o Flávio. Nada do que Caiado fala sobre Lula vira notícia. Não sei se ele está falando do Lula. Propostas do Caiado também não ganham destaque. O Caiado só aparece na imprensa quando ataca o Flávio. E ainda tem gente que acha isso que é coincidência. Aí tá ali, né? Até mês passado, o Caiado evitava críticas diretas ao concorrente. O Caiado era aquele que vinha, não, a gente tem que tomar cuidado, e temos que lembrar que o objetivo primordial é derrotar o Lula. Aquele papinho furado da terceira via. Até o começo do mês, quando pressionado por jornalistas em entrevistas coletivas, Caiado procurava evitar as críticas diretas ao adversário, destacando, por exemplo, a necessidade de derrotar Lula e de manter os candidatos de centro-direita unidos para o segundo turno. Aí outras manchetes das últimas horas. Caiado diz que a candidatura de Flávio Bolsonaro está afundando. Ele fez uma postagem no Twitter, mostrando, porque isso tem uma notícia que União Brasil e PP não devem apoiar o Flávio. Aí tá aí, está afundando. A declaração foi dada em reação à reportagem sobre recuo de PP e União Brasil no apoio à pré-candidatura presidencial do senador do PL. Aí Caiado só aparece na imprensa quando ataca o Flávio. Virou notícia na Folha, Estadão, Globo.
Caiado critica a candidatura de Flávio e diz que o barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora. Ex-governador comentou em publicação que afirmava que a União Brasil, seu antigo partido e o PP não apoiariam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. CNN. Caiado critica a candidatura de Flávio, o barco está afundando. Os aliados já começaram a pular fora, publicou o ex-governador nas redes sociais. Por que as outras postagens do Ronaldo Caiado não ganham destaque? Porque ele é um inútil. Ele é um nada. A única função do Caiado é ser linha auxiliar do Lula. Essa é a direita permitida. Veja, críticas a Flávio fazem Caiado ser o terceiro presidenciável mais citado nas redes sociais. Caiado só ganha destaque quando ataca o Flávio. É um verdadeiro parasita, um carrapato. Nada do que ele tem a falar ganha destaque. Só quando ataca o Flávio. Levantamento mostra que ele ultrapassou Zema e Chico Linguiça, que também se dedicam dia sim, dia também a tentar atacar o Flávio. Pessoas sem nenhuma expressividade. Mas vamos voltar lá na postagem da farinha do mesmo saco. Comentei ontem, né, que minha percepção é que está crescendo esse sentimento do deu. A política da covardia deu. Que aquela política, não, deixa disso. Vamos unir a direita, é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aí fica aquele papo repetitivo, que não vai pra lugar nenhum. A gente não vai pra lugar nenhum nunca. E aí a turma começou a dar de mão aberta, mão fechada, dedo no olho. Eu dou que eu te dou outra. Sabe? Não adianta ficar apanhando calado, que apanhar calado nunca resolveu nada. O Carlos mesmo foi pra cima do Caiado, com elegância, não precisou xingar, ofender nem nada. Mas na hora que o Caiado fala que Flávio e Lula são farinha do mesmo saco, o Carlos rebate dizendo assim, ó, Flávio abriu mão de uma eleição ao Senado, considerada por muitos como praticamente garantida, para assumir um projeto de país que defende a libertação dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, a retomada da economia nos moldes do governo Bolsonaro e o fortalecimento de alianças com democracias consolidadas. Por isso é alvo de perseguições políticas, o que nunca é o caso dos permitidos, tipo Caiado, tipo Zema. Enquanto isso, há quem tenha como vice, o Caiado, né, o vice dele, o Kassab, como o senhor Ronaldo Caiado, alguém ligado à direção de seu partido, que é o Kassab, que integra o desgoverno Lula com 3 ministérios, e ainda assim, em Santa Catarina e no Brasil, se apresente como representante da direita para tentar enganar o eleitor. Muitos já identificam que o que chamam de direita permitida, grupos que concentram críticas no preso político e torturado Jair Bolsonaro e no Flávio, enquanto recebem amplo espaço na mídia e amparo dos limpinhos, essa estratégia manjada em toda eleição busca sempre enfraquecer o principal adversário eleitoral dos prudentes e sofisticados, obviamente com muito método. A cada eleição surge uma nova tentativa de construir uma alternativa aceita pelo establishment. A pergunta permanece: que direita é essa que desde o início se organiza para tentar impedir o crescimento de Flávio Bolsonaro, repito, o único que pode vencer Lula? A resposta é simples e não dá mais para tapar o sol com a peneira. Quem age assim prioriza a permissão para alcançar a meta estabelecida pela organização, ajudando então quem destrói a nação para se colocar como o falso antagonista nas eleições seguintes, atendendo o interesse dos poderosos. Entretanto, há um porém. Eles sabem que com mais 4 anos de Lula, o Brasil se acaba de vez. Então, se lixam para a razão e pouco se importam com os fatos, pois, se precisarem, viram as costas novamente para o brasileiro e seguem sua rotina sem nenhuma dificuldade. O eleitor brasileiro merece respeito. Subestimar sua capacidade de analisar os fatos é um erro que cedo ou tarde cobra o seu preço. Olha que matéria maravilhosa! Esta semana, quando o senhor Romeu Zema foi lá no Derrubando Muros e falou até que não precisa ter anistia não, né? Só tem um... a gente pode pensar que, sabe, é um rejulgamento, né? Não precisa... não sou tão favorável a essa anistia, não. Já começou a abrir mão da anistia para ser aceito pelo regime e falou tantas outras asneiras. Aí eu comentei o vídeo desse grupo, Derrubando Muros. Falei, gente, é um movimento ligado a turma do FHC, Armínio Fraga, Ana Antônia, Isabela Teixeira, Raul Jogman, Nelson Jobim, que hoje está no BTG. Eu fui citando lá um dos nomes que estavam presentes nesse grupo. Aí o Caiado, em um desses ataques que ele fez ao Flávio, que a gente comentou acho que ontem, ele também foi nesse Derrubando Muros. O Flávio não confirmou que iria. Aí o que é que o Guilherme Amado vai falar? Sobre esse grupo. Movimento de Terceira Via diz que votaria em Lula em segundo turno contra Flávio Bolsonaro. A Terceira Via é Lula. É Lula. É Lula. Olha lá, ó.